com a minha herança, o que restou de você. Essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que conhece. Olha aqui pra mamãe. Da mamãe ir embora, tá, meu bem? Mamãe não vai, não. A mochila que ela usava no dia do acidente. E essa é a parte dolorida, ó. A roupa. A roupa, Léo. Existe uma cama, dentro de um quarto, dentro de uma mansão em Goiânia, que ninguém tem coragem de desarrumar. As roupas continuam no armário. Ela usou esse, ela usou esse. Esse aqui ela usou num dos últimos shows. Os perfumes continuam na penteadeira. E dentro de um saco plástico, guardado com o cuidado de quem protege uma relíquia, está a roupa xadrez que uma mulher vestia no dia em que o avião dela caiu. Com a marcas ainda do óleo, sabe? Do óleo que, olha aqui, foi muito rasgada. Ainda tem marcas do óleo que... Essa mulher se chamava Marília Mendonça. Morreu aos 26 anos, no dia 5 de novembro de 2021, e deixou para trás um filho pequeno, uma nação inteira em luto e uma fortuna estimada em 500 milhões de reais. Só que o mais impressionante não é o tamanho desse valor. É o que aconteceu com ele depois. Porque enquanto o Brasil ainda canta as músicas dela em festa, em churrasco, em karaokê de fim de ano, existe uma briga silenciosa, dentro de tribunais, em segredo de justiça, para saber quem realmente controla esse dinheiro todo. E essa disputa envolve o pai da criança, a avó que cria o menino sozinha, há quase 5 anos, e um menino de apenas 6 anos, que nem imagina o tamanho do que carrega nas costas. Fica comigo até o final, porque essa história tem reviravolta, tem contradição. E tem uma pergunta que eu vou fazer para você lá na frente. Uma pergunta que praticamente ninguém consegue responder sem gaguejar. Mas para entender o tamanho do que ficou, a gente precisa voltar ao começo. Bem lá atrás, antes da fama, antes do dinheiro, antes até do microfone. Cristianópolis, interior de Goiás, 22 de julho de 1995. Numa maternidade pequena de cidade pequena, uma mulher chamada Ruth Dias entra em trabalho de parto com um quadro grave de pré-eclâmpsia. O risco de morte é real, para ela e para a bebê. Os dois lados dessa história sobrevivem. E a menina que nasce naquele parto complicado se chama Marília Dias Mendonça. Pouco tempo depois, a família se muda para Goiânia. E é ali, na capital, que essa menina vai crescer. A infância dela não tem nada de conto de fadas. Ruth, a mãe, cresceu boa parte da vida dentro de um orfanato e de um colégio interno, dos 4 aos 15 anos de idade. Isso mesmo que você ouviu. A mulher que décadas depois seria retratada como a mãe que administra a herança milionária foi uma criança que cresceu sem família por perto. Já adulta, para sustentar Marília, e depois o irmão mais novo dela. Ruth trabalhou como lanchoneteira e como funcionária de padaria. Teve época de aperto tão grande que o pão que sobrava do trabalho da mãe era, literalmente, o jantar da família. Guarda esse detalhe. Porque décadas depois, essa mesma família vai estar no centro de uma disputa por 500 milhões de reais. Os pais de Marília se separaram ainda durante a infância dela. E em 2011, quando ela tinha 16 anos, o pai morreu de câncer, depois de tratamento no Hospital Araújo Jorge, em Goiânia. Uma adolescente sem pai, numa família que vivia com pouco. Só que dentro dessa menina já existia alguma coisa diferente. Aos 7 anos, ela escreveu um poema para a mãe. Começou a cantar dentro da igreja Assembleia de Deus. O avô,
Ao perceber o interesse da neta, deu a ela o primeiro violão e pagou 2 aulas. Só 2. Depois disso, Marília aprendeu sozinha e, aos 12 anos, começou a compor. E aqui vem um detalhe que parece roteiro de filme, mas é absolutamente real. Uma das primeiras composições dessa menina de 12, 13 anos, gravada anos depois pela dupla João Neto e Frederico, se chama Minha Herança. Senhores, essa é a minha herança de Marília Mendonça. Pare um segundo para digerir isso. Antes de qualquer disputa judicial, antes de qualquer mansão, antes de qualquer inventário travado, a primeira grande música que essa garota escreveu já falava, no título, da palavra que ia definir o resto da história dela. São a minha herança, o que restou de você. Coincidência ou não, guarda esse nome, porque ele vai voltar. Adolescente ainda, Marília começou a escrever para os grandes nomes do sertanejo. Muito gelo, pouco uísque, para Wesley Safadão. Que você é muito gelo e pouco uísque. Diz que... Cuida bem dela. Bem dela. E Flor e o Beija-Flor. Ai, que saudade de um beija-flor. Para Henrique e Juliano. Calma, para Jorge e Mateus. Oh, calma, a sua insegurança não te leva a nada. Uma música para Cristiano Araújo. Que você não entendeu que quando o amor se acaba, na verdade, nunca se amou. Ela compunha para os outros brilharem, enquanto ainda ninguém sabia o nome dela. Isso mudou em janeiro de 2014, quando lançou o primeiro EP como cantora. Em 2016 veio o primeiro álbum, e dentro dele, a faixa que mudou tudo, Infiel. A canção virou hino nacional de dor e empoderamento. Tocou em rádio, em balada, em churrasco de domingo. E projetou Marília Mendonça, de vez, como a nova voz do sertanejo brasileiro. Em 2017 veio o álbum Realidade, com indicação ao Grammy Latino. Em 2019, o projeto Todos os Cantos, gravado em cada capital do país, 1 a 1, como se ela quisesse deixar a marca dela em cada canto do Brasil. E foi também em 2019 que a vida pessoal dela ganhou um novo capítulo. Em maio daquele ano, Marília assumiu publicamente o relacionamento com o cantor Murilo Huff. Pouco depois, veio a notícia da gravidez. E no dia 16 de dezembro de 2019, nasceu, prematuro, de 8 meses, o filho dos dois, em Goiânia, por parto normal. O nome dele, Léo Dias Mendonça Huff. O relacionamento entre Marília e Murilo teve idas e vindas, com uma separação anunciada em julho de 2020 e uma reconciliação poucos meses depois. Mas o menino que nasceu daquela relação, sem que ninguém soubesse na época, seria, em poucos anos, o centro de uma das maiores disputas de herança do showbiz brasileiro. Em 2020, veio o álbum Patroas, ao lado de Maiara e Maraísa, um estouro absoluto. Chega perto, eu me desconcerto, sem fazer esforço. Com indicação a mais um Grammy Latino. Marília Mendonça, àquela altura, não era mais apenas uma cantora de sucesso. Era uma das artistas mais bem pagas do país, com uma agenda de mais de 20 shows por mês, cada um custando, em média, R$400 mil para quem contratava. O último contrato dela com a gravadora Som Livre teria sido orçado em R$30 milhões. Só que por trás dos números astronômicos, existia uma mulher que fazia questão de continuar simples. Viajava com a família, comia no boteco da esquina, respondia fã como quem responde amigo de infância. E foi exatamente por isso que o Brasil inteiro sentiu o chão sumir quando, no dia 5 de novembro de 2021, veio a notícia que ninguém queria ouvir. Naquela tarde, Marília embarcou num táxi aéreo em Goiânia, ao lado do produtor Henrique Ribeiro
e do tio e também assessor dela, Albiciele Silveira Dias Filho. Morreram também na tragédia Albiciele Silveira, que era tio e assessor da cantora, o produtor Henrique Ribeiro, além do piloto e do copiloto. 5 pessoas a bordo. Portanto, confirmando agora a informação oficialmente dada pelos bombeiros, a cantora Marília Mendonça morreu nesse acidente de avião na Serra de Caratinga, em Minas Gerais. O destino era Caratinga, interior de Minas Gerais, onde ela faria mais um show. A aeronave, um bimotor fabricado em 1984, caiu na zona rural de Piedade de Caratinga. Depois de atingir um cabo de uma torre de energia, a poucos quilômetros do aeroporto onde faria o pouso. Ela tinha 26 anos. Foi sepultada no cemitério Memorial Parque de Goiânia, em meio a uma comoção nacional que reuniu homenagens de dezenas de artistas brasileiros e internacionais. Depois da morte, Marília se tornou, por um período, a artista mais ouvida do mundo em plataformas de streaming, com 74 músicas suas ao mesmo tempo no Top 200 do Spotify Brasil. E é exatamente aqui que a pergunta deste vídeo começa a fazer sentido. Uma mulher que faturava milhões por mês, que enchia estádio, que tinha contrato de 30 milhões com uma gravadora, morre de repente, aos 26 anos, sem testamento, deixando um filho de apenas 1 ano de idade. O que sobra de uma vida dessas? Foi atrás dessa resposta que jornalistas de todo o Brasil correram. E o que encontraram surpreendeu muita gente, para os dois lados. Menos de 1 ano depois da tragédia, uma reportagem teve acesso a uma informação que contrastava demais com o tamanho da fama de Marília. Os únicos 6 imóveis que ela tinha oficialmente em seu nome, todos em Goiânia, incluindo a casa principal onde vivia com a mãe e o filho, somavam, segundo declaração à Receita Federal, cerca de 8 milhões de reais. 8 milhões. Uma mulher que faturava dezenas de milhões por ano, com 6 imóveis avaliados em 8 milhões ao todo. Não é pouco dinheiro, mas é uma fração pequena diante do rumor de uma fortuna de 500 milhões. Pare e pensa nisso comigo. Onde estava o resto? A resposta é mais complicada do que parece, e tem um pouco de cada coisa. Parte da fortuna de Marília nunca esteve em imóveis ou joias. Estava diluída em empresas, em contratos publicitários, em direitos autorais. Ela tinha, ao todo, 335 músicas registradas em seu nome. E aqui está um dos detalhes mais impressionantes de toda essa história. Pela Lei de Direitos Autorais brasileira, os direitos patrimoniais de um artista continuam valendo por 70 anos após a morte, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento. Isso significa que o catálogo de Marília Mendonça vai continuar gerando royalties para o filho dela até o ano de 2092. Deixa isso te atravessar por um segundo. Um menino que hoje tem 6 anos vai receber dinheiro de músicas que a mãe dele escreveu durante praticamente toda a vida dele. E ainda vai deixar isso de herança para os próprios filhos. Mas o dinheiro em vida também sofreu um golpe que quase ninguém comenta. Em determinado momento da carreira, descobriu-se que um ex-sócio teria desviado até 20% de tudo o que Marília investia, causando um rombo milionário nas finanças dela. Mesmo assim, ela não parou. Continuou gravando, continuou trabalhando, continuou sustentando a máquina. E foi construindo, aos poucos, um império que ia muito além do que aparecia nas redes sociais. Fala nisso. Vamos falar da casa. Porque se tem um lugar que resume o contraste entre fama e intimidade na vida de Marília Mendonça, é a mansão onde ela morava, num condomínio fechado de alto padrão em Goiânia. Estamos na porta da casa dela, onde ela e Marília
moraram nos últimos 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então, Vambora? Vambora. Fachada larga, pé direito alto, jardim iluminado, garagem para pelo menos 4 carros de luxo. Do lado de dentro, ambientes integrados, bancadas de mármore, decoração em tons neutros. Na área externa, 2 piscinas, uma principal e uma pequena, redonda, feita especialmente para o filho pequeno, Léo. Ao lado, espaço gourmet completo, com churrasqueira e estrutura para receber a família inteira. Não tem o coração, não sente. Eu não vou conseguir fingir que estou contente. Vou precisar de um tempo pra te esquecer. Por isso estou ausente. Porque Marília gostava de reunir todo mundo em casa. Aquele cantinho ali, Léo, juntava todo mundo aqui pra tocar violão e cantar à noite. E aí a gente incomodava os vizinhos. Mentira. Já tentei procurar, não tem. No macete tu vai além. Mesmo? Só que é no andar de cima que essa história aperta o peito de quem conhece os detalhes. O quarto onde Marília dormia continua exatamente como ela deixou. Meu Deus. Olha a decoração dela. Aqui é um lugarzinho difícil. É difícil. Que aqui é o cantinho dela, né? Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Roupas no armário, perfumes na penteadeira. Se ela usou esse. Livros empilhados na cabeceira, incluindo um sobre investimentos financeiros, que ela estava lendo em 2021. E guardada dentro de um saco plástico transparente, como uma cápsula do tempo, está a roupa xadrez que Marília vestia no dia do acidente. Quem cuida de tudo isso hoje é Dona Ruth, a mãe. A roupa, Léo. Roupa ainda com marcas ainda do óleo, sabe? Do óleo que, olha aqui, foi muito rasgada. Ainda tem marcas do óleo que... Em entrevistas, ela já disse que manter o quarto intacto é uma forma de sentir que a filha ainda está ali. E sentir o cheiro da filha naquelas peças de roupa é o jeito que Dona Ruth encontra para matar a saudade. E os carros? Antes do luxo, veio a simplicidade. Marília já foi dona de uma picape Saveiro personalizada, com som potente, que ela fazia questão de mostrar com orgulho nas redes, mesmo sendo criticada por seguidores que zombavam do carro. Olha quem chega no rolê. De Saveiro, paredão. Ela nunca escondeu de onde vinha, mas o carro que virou símbolo de conquista pessoal foi outro, uma Land Rover, escolhida por ela mesma na concessionária, um presente que ela deu a si própria depois de anos de trabalho duro. Em 2025, o Instituto Marília Mendonça tomou uma decisão que emocionou o país: rifar essa Land Rover para arrecadar fundos para projetos sociais ligados à infância e à música. Quem ganhasse levaria o carro mais R$200 mil em dinheiro, ou poderia escolher receber, no lugar, um Pix de R$500 mil. O carro que era símbolo de vitória pessoal virou, literalmente, solidariedade em movimento. Só que, enquanto a imagem pública da família seguia essa linha de cuidado e memória, um processo bem menos visível corria, quase em silêncio, dentro da justiça brasileira. E é aqui que a história muda de tom. Como Marília não deixou testamento, e o filho Léo era, na época da morte, um bebê de apenas 1 ano. A mamãe não vai embora. Olha aqui pra mamãe. Filho. Por que você tá puxando o vestido da mamãe? Olha aqui pra mamãe. Tá com medo da mamãe ir embora, tá, meu bem? Mamãe não vai, não. Mamãe tá trabalhando. Mamãe não vai embora, não.
Toda a fortuna dela passou automaticamente para o menino, por força da lei brasileira, que garante ao filho a condição de herdeiro universal. Só que, sendo menor de idade, Léo não pode administrar nada sozinho. Quem cuida do dinheiro, até ele completar 18 anos, é quem detém a guarda da criança. E foi exatamente aí que a novela começou. Desde a morte da cantora, em novembro de 2021, Léo passou a viver com a avó materna, Dona Ruth, na mesma mansão onde a mãe morava. A guarda, ao longo dos anos, foi sendo compartilhada entre Ruth e o pai da criança, Murilo Huff. Só que em 2025, mais precisamente em julho, Murilo entrou na justiça pedindo a guarda unilateral do filho. O processo corre em segredo de justiça até hoje, e nenhuma das partes revelou publicamente o motivo exato do pedido. Só que a proximidade entre essa ação judicial e o valor da herança não passou despercebida pela imprensa nem pelos fãs. E o motivo é simples de entender. Quem tiver a guarda de Léo é, na prática, quem administra o patrimônio milionário dele até a maioridade. Um patrimônio que, segundo as próprias informações divulgadas pela família em 2025, foi dividido da seguinte forma: 30% para Léo, como herdeiro legítimo, 20% para Dona Ruth, a partir do momento em que ela passou a integrar formalmente o escritório que administra a carreira póstuma da cantora. E os outros 50% ficaram com a estrutura empresarial que cuida do legado de Marília, hoje responsável por 5 empresas ativas registradas no nome dela. Ou seja, 50% família, 50% escritório. Mesmo com essa divisão anunciada, o inventário formal dos bens de Marília Mendonça continua sem conclusão, mais de 4 anos depois da morte dela. O motivo, segundo pessoas próximas ao processo, é a complexidade de avaliar ativos empresariais e direitos autorais de um catálogo tão grande quanto o dela. Enquanto isso não se resolve, imóveis, veículos e valores em conta seguem bloqueados, sem possibilidade de venda ou movimentação livre. Diante da repercussão do pedido de guarda de Murilo, Dona Ruth se pronunciou publicamente para tentar conter a onda de especulação. Ela garantiu que o patrimônio do neto está protegido e que existe prestação de contas regular dentro da ação de inventário. Murilo, por outro lado, através de assessoria jurídica, afirmou que o objetivo dele é apenas exercer plenamente o papel de pai, com mais proximidade do filho, e que o pedido teria sido motivado por descobertas recentes que o teriam abalado, sem detalhar quais. Ele afirmou por meio de uma nota publicada nas redes sociais que teria motivos para isso, mas que não ia expor todas as provas e fatos em respeito ao segredo de justiça. A justiça, por enquanto, concedeu a Murilo a guarda provisória, até o fim do processo. E aqui fica a primeira pergunta que eu quero que você responda nos comentários. Quando o dinheiro entra numa disputa de guarda entre pai e avó, é possível separar o amor genuíno por uma criança do interesse por aquilo que ela vai herdar? Ou os dois sentimentos, inevitavelmente, se misturam? Enquanto a justiça decide o futuro de Léo, o legado artístico de Marília segue crescendo, quase como se ela ainda estivesse gravando. Em 2023, foi anunciado que uma grande plataforma de streaming produziria um filme sobre a vida da cantora. Em 2026, veio a confirmação do título oficial, simplesmente Marília, e o nome da atriz que vai viver essa história nas telas. Além disso, projetos com canções inéditas, gravadas por ela ainda em vida, seguem sendo lançados aos poucos, como se fossem cartas escritas para o futuro. Tudo isso gera receita. E toda essa receita, pelas regras já estabelecidas, tem como destino final o mesmo herdeiro de sempre:
o menino que ainda nem entende plenamente o tamanho do que carrega. No fim das contas, essa história tem duas camadas que quase nunca aparecem juntas. Tem a camada visível, dos números, das mansões, dos carros, dos milhões que somam a fortuna estimada, das percentagens divididas entre família e escritório. E tem a camada invisível, a de um quarto que ninguém tem coragem de mexer, de uma roupa guardada num saco plástico, de um menino crescendo cercado de gente que discute em tribunal o valor daquilo que a mãe dele construiu com a própria voz. Marília Mendonça escreveu, ainda adolescente, uma música chamada Minha Herança, sem imaginar que, anos depois, essa palavra ia definir a parte mais dolorosa da história dela. Essa é a minha herança de Marília Mendonça. A herança material pode ser dividida em percentuais, travada em inventário, disputada em segredo de justiça. Mas tem uma parte do que ela deixou que nenhum tribunal do mundo consegue calcular, dividir ou congelar. A voz que ainda toca em toda festa de fim de ano. A imagem de mulher que nunca escondeu de onde veio. E um filho que, um dia, vai crescer e vai poder escolher, ele mesmo, o que fazer com tudo isso. E agora eu quero saber de você. Você acha que essa disputa pela guarda de Léo tem mesmo motivação financeira? Ou pode ser só uma preocupação genuína de um pai que quer estar mais perto do filho? E me conta também, qual desses detalhes mais te chocou? O valor real dos imóveis registrados, a divisão de porcentagens entre a família e o escritório, ou o quarto de Marília, intocado até hoje? Escreve aí embaixo, porque eu quero ler a opinião de cada um de vocês. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha essa história com alguém que também acompanhou de perto a trajetória de Marília Mendonça. Isso é seu.